O aumento de casos de infecções pelo vírus influenza tem atraído atenção para uma velha conhecida da sociedade, a gripe, como é chamada popularmente, e tem gerado surtos regionais por todo o país, levando a números alarmantes de internações. Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. José Noronha, que é infectologista, a quem nós agradecemos a participação no programa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite. Bom, a gripe veio muito mais forte nesse período, levando inclusive muitas pessoas à intervenção. E aí eu te pergunto, doutor, o vírus, ele sofreu mutações que tornaram a transmissão mais fácil ou é um vírus mais virulento? Carla, na verdade são múltiplos fatores, né? Então o que a gente observa? Não só aqui, no mundo todo, depois da Covid-19, a gente teve uma mudança no perfil desses vírus. Então, normalmente a gripe, a influenza, ela vem pra gente nesses meses, né? Abril, maio, junho, anualmente ela vem nesse período. E aí, em 2020, nós não tivemos surto de gripe, né? Surto não, a sazonalidade, o esperado, as infecções esperadas de gripe. Em 2021, tivemos um surto de uma variante diferente, que foi a variante Darwin. E de lá para cá, não só a gripe, porque quando a gente fala de gripe, pessoal, a gente está falando pela infecção do vírus influenza, mas todas outras formas de infecções respiratórias, vírus sincicial respiratório, que é muito comum nas bronquiolites das crianças, metapneumovírus e por aí vai, eles mudaram um pouco as características deles. E aí, por conta, assim, a gente ainda está estudando, mas por conta desse período da pandemia, por conta das medidas restritivas, porque se você me perguntar como que a gente se protege contra a gripe, da mesma forma que a gente se protege contra a Covid. E aí você imagina que por um período todo mundo ultra protegia, e aí de repente a gente parou de proteger e voltamos à nossa vida ao normal, aglomerando da mesma forma que antes. Então tudo isso influencia na gravidade das infecções e no contágio. Entendi. Quais grupos de pessoas foram mais afetados e quais os perigos, né? Quais os maiores riscos de complicações por causa da gripe? Então, esse ano nós tivemos um aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves, né? Que são as manifestações mais graves respiratórias relacionadas a essas infecções virais, que é aquela pessoa que precisa de internação. E nós tivemos principalmente infecções pelo vírus sincicial respiratório e pelo vírus influenza A, H1N1. Então, a forma mais grave é a pneumonia. Nas crianças com menos de 1 ano de idade, ela pode apresentar a bronquiolite. Você imagina que a nossa via respiratória é como se fosse uma árvore. Então, a traqueia é o tronco e aí os ramos, as folhagens, a gente tem os bronquíolos, essa inflamação desses ramos terminais que pode acontecer em até 1 em cada 100 crianças com menos de 1 ano de idade. Então, agora quando a gente vai olhar, quem são as pessoas que são mais susceptíveis? Quem são os mais frágeis? Gestantes, idosos acima de 60 anos, crianças com menos de 6 anos, especialmente menos de 1 ano de idade, crianças com doença estrutural cardíaca, pessoas que têm doença, disfunção orgânica, renal crônico, cardiopata, diabético. Então, são essas as pessoas que têm mais fragilidades, gestantes, para adquirir formas graves dessas infecções. E quais são as características virais que podem tornar um surto de gripe mais transmissível do que outros? Bom, então, quando a gente fala de transmissibilidade, a gente fala do tipo de vírus que está aparecendo. Então, por exemplo, por que da Covid piorou? Foi só o Covid que fez esses vírus mudarem? Não. Com a Covid, a gente teve uma grande hesitação vacinal. Então, as pessoas se vacinam menos do que se vacinavam antes. A vacina da gripe, ela dura mais ou menos aí 1 ano. Se você não se vacinou no ano passado, óbvio que você está mais frágil e susceptível a adquirir uma infecção esse ano. Então tem isso também. As aglomerações, a não higienização das mãos, com relação às criancinhas, a tocar inadvertidamente no rosto, nas mãos, as crianças menores levam muito a mão à boca, né? Então tudo isso aí influencia
no desenvolvimento da doença e aí, dependendo do contato, do tempo que tem o contato com essa pessoa contaminada e da quantidade de vírus que chega, aí a gente tem o que pode ser a gravidade. E sobre as medidas protetivas, qual a melhor forma de evitar a propagação da doença? Então, a melhor forma, primeiramente, vacinação. Vacinação de todos que se enquadrem no que o Programa Nacional de Imunização oferece. Então, praticamente todo mundo, né? Tirando crianças com menos de 6 meses de idade. Além da vacinação, o que a gente está velho de saber da Covid. Então, higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel. Se você está num ambiente com uma pessoa doente, você utilizar a máscara, preferencialmente a pessoa que está doente, utilizar a máscara para não contaminar outras pessoas, né? O distanciamento, evitar aglomerações e lembrar principalmente das crianças pequenas. Então, muito cuidado. Não tocar nas mãos da criança, não tocar no rosto da criança, porque muitas vezes o nosso celular é uma das superfícies mais contaminadas. A bolsa das mulheres é uma superfície muito contaminada. Então está levando bactérias para aquela criança e vírus para aquela criancinha ali. Existe alguma ligação entre a gripe e outras condições de saúde, por exemplo, como a asma ou doenças cardíacas? Existe. Então, assim, quem tem doença cardíaca estrutural prévia tem mais chance de desenvolver uma forma grave. O que é a forma grave da gripe? Pneumonia, que é uma pneumonia que pode levar ao que a gente chama de síndrome da angústia respiratória do adulto e até óbito. Então, quem tem doença cardíaca tem mais chance de ter forma grave. Da mesma forma, aquela pessoa que fuma há muito tempo, que tem o que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tem cicatriz no pulmão, ela também tem mais chance de desenvolver pneumonia e forma grave. Quem tem asma, a asma é uma hiperreatividade do tecido do pulmão, então qualquer coisinha ele endurece e ali vem a falta de ar, o ar não passa, não vai nem para frente nem para trás. Então também é uma pessoa que pode desenvolver uma forma grave. Nós também não podemos esquecer da tuberculose. Exatamente. Né? Tuberculose também é uma doença que, na verdade, tem a cura, já tem a cura, né? A questão do tratamento, mas aquele paciente ele precisa ter um cuidado redobrado com todas essas síndromes. Isso, tuberculose é uma doença que é tratável, é uma doença simples de ser tratada, a medicação é oral. É uma doença simples de ser diagnosticada e muitas vezes a pessoa está ali, está tossindo há mais de 2 semanas, não procura o médico e aí pode ter contato com uma pessoa que tem tuberculose, não faz ideia de que isso está acontecendo e aí pode desenvolver uma forma mais grave ou contaminar outras pessoas. Então, infelizmente, a gente vê muito isso no contexto hospitalar. É uma doença que não era para ter ninguém internando por essa doença e a gente vê muita internação por tuberculose. Olha, eu já tive tuberculose, doutor, e foi muito interessante. Eu sempre falo isso às pessoas, e eu sempre falo isso aqui no programa também, como foi a descoberta da tuberculose em mim. Na verdade, eu tive uma uveíte nos olhos, né? E aí eu fui até o doutor Técio Rezende, que fez o diagnóstico dessa uveíte bilateral, e fiz todos os tipos de exames para saber o que tinha acontecido para ocasionar o uveíte, porque é alguma doença autoimune. E aí a gente fez para mais de 50 exames e, por incrível que pareça, o último exame que eu fiz foi o PPD, que vai avaliar de 0 a 10 e o meu estava no nível 10. Ou seja, o meu olho foi a porta de entrada para a tuberculose, né, para a bactéria. E aí, na verdade, eu tive que fazer um tratamento. Como o meu pulmão foi preservado, eu acho que eu não cheguei a ter, a doença não chegou a se desenvolver no pulmão, mas o olho foi ali a porta de entrada, então eu já entrei com essa medicação. Mas é muito interessante porque, assim, às vezes você pode ter a tuberculose, está com a tuberculose e ela propriamente não vai estar sendo diagnosticada por uma gripe ou por uma tosse. Então é sempre importante a gente ficar atenta aos sinais, aos sintomas, ao que você está sentindo e procurar um especialista o quanto antes. Isso é super importante, Carla, e válido você lembrar porque a gente tem as formas extrapulmonares de tuberculose. Como você falou, a gente tem tuberculose intestinal, tem tuberculose no coração, tem tuberculose na pele.
O mais comum é você ter a contaminação respiratória, se recupera e por alguma baixa imunológica aquele bacilo ele vai para a circulação e vai para outro ponto, né? Outro órgão. Mas é importante porque nós somos de uma região endêmica de tuberculose, que quer dizer que todos nós em algum momento já tivemos contato com esse bacilo, só que nos protegemos e não desenvolvemos infecção. Mas que sempre tem que estar na cabeça do médico que está atendendo as pessoas, porque tuberculose ela é como lúpus para reumatologia, é uma doença infecciosa que pode causar quase tudo que a gente tem aí na medicina interna. É verdade, e é muito importante realmente estar atento a isso. Então, era a última coisa que eu podia imaginar na minha vida, é que aquele problema no meu olho, aquela situação ocular, seria ali uma tuberculose. Então, eu fiz o tratamento, cheguei a operar de catarata também, porque ela foi adquirida por conta dos medicamentos, mas o importante fazer o tratamento, é 6 meses de tratamento e pronto. Então, é importante a gente estar atento aos sinais, aos sintomas, ao que acontece. Eu queria também chamar a atenção da população em relação a essa questão da gripe, que muitas vezes a gente acha é só uma gripezinha, a gente não vai lá, a gente não trata, a gente não dá importância e aquilo ali pode se transformar em algo muito pior, né? Então, é importante, sim, a gente estar avaliando isso. A gente está vendo agora mesmo, doutor, a gente está entrando num período mais seco, né? Que a gente está chegando aí ao BR-Obró. E aí tem as queimadas, né? Então, assim, a baixa temperatura, o nível da nossa temperatura, então a baixa umidade do ar, tudo isso interfere também. Interfere. Por quê? Porque, primeiro, a queimada, né, a inalação da fumaça, isso para quem tem asma é terrível, né, porque você vai ter a descompensação da doença de base. Segundo, porque essa baixa umidade, o que acontece? Aqui nós vivemos numa cidade muito quente. Então, todo mundo, se não está em um ambiente refrigerado, com ar-condicionado, você está num ambiente com ventilador. E aquilo ali, você já tem um clima seco. Aquilo ali serve ainda mais para ressecar a mucosa da garganta, da orofaringe e do nariz, da nasofaringe. Então, assim, todo e qualquer orifício do nosso corpo tem bactéria que vive normalmente com a gente. Quando você resseca, você gera uma fragilidade no tecido e pode ser a porta de entrada para uma infecção. A gente precisa ficar muito atento a isso, tá? Agora eu queria chamar a atenção sobre a vacinação, né? O senhor falou muito sobre esse ponto da vacinação e aí eu queria perguntar com relação a se a vacina da gripe ela pode ser administrada a pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, porque eu acredito que muita gente deixa de tomar a vacina porque está com o sistema imunológico enfraquecido ou porque está com algum outro tipo de doença. Tá, então vamos lá. Excelente pergunta. É a dúvida da maioria das pessoas quando vem no consultório. Pode e deve, tá certo? Pode e deve tomar a vacina. Então, a contraindicação para a vacina da gripe, basicamente a vacina de influenza hoje, são crianças com menos de 6 meses de idade e pessoas que tenham reação alérgica à proteína do ovo que está na vacina. Mas não é qualquer reação. Se é uma vermelhidão, se é uma coceira, ainda pode se vacinar. Se chega a ficar com a pele inchada, o lábio inchado, aí você pode se vacinar, mas não no ambiente de postinho ou nesses ambientes que a gente vê em shopping para vacinação. Você deve se vacinar no hospital pelo risco de desenvolver uma reação alérgica, uma reação de sensibilidade. É mais tranquilo porque você tem como intervir. A única contraindicação, menos de 6 meses ou então uma reação anafilática grave. Aí você não deve tomar essa vacina. Pessoas com problemas imunológicos podem sim tomar a vacina, devem. E quais são os sinais de alerta que podem indicar complicações graves da gripe em crianças? Olha, normalmente o que a gente avalia muito? A gente avalia frequência respiratória, né, na criança e no adulto, o uso do que a gente chama de musculatura acessória. Então, normalmente para respirar a gente usa basicamente o nosso diafragma. Ele desce e puxa o ar, que a gente chama de pressão negativa. Quando a gente começa a cansar, isso deixa de ser suficiente, a gente começa a fazer o que a gente chama de tiragem. Então, a tiragem dos músculos intercostais para auxiliar na respiração, a tiragem da fúrcula external e, por último, o batimento de asa de nariz, quando fica aquele narizinho abrindo e fechando.
Além disso, a oximetria, então a criança pode ficar, ou o adulto pode ficar roxinho, isso aí é a oxigenação do sangue que está mais baixa. A gente vê isso através do oxímetro de pulso, que ficou tão popularizado na Covid. Para finalizar, a vacina contra a gripe oferece proteção contra todos os tipos de vírus influenza? Outra pergunta muito boa. Então, assim, nós temos, de tipo de vírus influenza, a gente tem hoje de A a D. Quem que normalmente causa infecção para o homem? O A e o B, que são os mais comuns que causam essa infecção anual que a gente tem, a sazonalidade da influenza. Agora isso, no aspecto macro. Quando eu vou olhar o influenza A, eu tenho o H1N1, o H3N2 e outros subtipos de vírus que podem estar aparecendo. Normalmente a vacina contra a influenza, todo ano, a vacina pública, ela tem 3 cepas diferentes. 2 do tipo A e uma do tipo B. E a vacina do sistema privado, que a gente chama de tetravalente, ela tem 4 cepas, 2 do tipo A e 2 do tipo B. Então não tem todos os vírus, na verdade os mais comuns e os mais graves, né, pelo que está se prevendo do ano anterior. E mesmo assim ela serve sim, causa um grande impacto de saúde pública em nos proteger contra esses surtos. Então já vimos aqui nessa entrevista todos esses pontos que são importantes. Eu espero que vocês aí de casa possam ter prestado muita atenção, que vocês se cuidem. É importante a gente lembrar você que está assistindo nosso programa que a Fundação Municipal de Saúde, estou falando da nossa capital, Teresina, ela oferece vacinas de forma gratuita à população. Então vale muito a pena, você que está assistindo a gente agora, vai lá na rede social da Prefeitura de Teresina, da Fundação Municipal de Saúde, veja o posto de saúde mais próximo à sua casa, se vacine as suas crianças. A gente precisa, inclusive, tem a meta de vacinação e que nos últimos meses a gente está vendo aí que a procura das pessoas está sendo muito baixa, gente. Então, não adianta a gente sempre culpabilizar os outros, quando, na verdade, nós precisamos entender que nós somos frutos daquilo que nós fazemos e daquilo que nós praticamos. Cada um de nós somos responsáveis pelaquilo que fazemos. Então, nós temos que ter uma responsabilidade com a gente, né? Porque muitas vezes a gente está ali, a gente sabe que é prevenção, sabe que tem a vacina, é gratuita à população e a gente deixa de ir. E isso é ruim para o sistema como um todo, porque os hospitais eles ficam mais lotados, né? Os números de pessoas adoecidas em situações que podem levar até a óbito aumentam bastante. Então, eu sempre falo aqui no programa Canal Saúde que a prevenção é sempre a melhor solução. Busque ajuda. Gripou, começou a ter uma gripe, não fica com aquela história de achar só uma gripezinha, vai logo atrás de ajuda. Até porque o que causa a gripezinha também causa a gripe mais grave. E como que a gente sabe o que é um, o que é outro? A depender da forma que a pessoa evoluir. É isso, então se cuide, tá bom? Não deixa para procurar um médico, para procurar se vacinar só depois que você adoece, não. E vocês viram que a vacinação, ela pode ser feita sim, independente de você estar com algum tipo de doença. O doutor mesmo já esclareceu aqui para a gente quando não é possível vacinar, mas na verdade a vacina é vida, né, doutor? A vacina é vida e é um bem que ele é coletivo, não adianta eu vacinar. Então, a população precisa vacinar. É só assim que a gente consegue proteger as crianças, que a gente consegue proteger quem a gente ama. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista, tá bom? De nada, obrigado.